Esta é a nossa lição de número 13 da nossa escola teológica aqui no YouTube, e estamos tratando da matéria de teologia pastoral, apacentando o rebanho de Cristo com amor e sabedoria, nossa 13ª aula, 13º encontro. Os nossos cursos aqui, as matérias que nós apresentamos geralmente são 16 vídeos, a média de 15 minutos cada um. E claro, evidentemente que eu não tenho a pretensão de esgotar os assuntos que são apresentados aqui. Aqueles que me acompanham sabem que são vários assuntos que já apresentamos. E um detalhe que eu sempre gosto de frisar para vocês, caso não seja inscrito aí no canal, inscreva-se nesse canal de cursos gratuitos, você não vai pagar absolutamente nada. Faça o triplo C, que no caso é curta, comente e compartilhe o conteúdo desses vídeos. E vou chamar sua atenção para a página de número 103, capítulo 3, a matéria é Teologia Pastoral, e nesse momento a gente vai tratar sobre o pastor e o casamento. Muito bem, o casamento é um dos aspectos mais importantes da vida do pastor, não só do pastor, mas do ser humano. Eu ouvi dizer que alguém tem que tomar duas decisões importantes na vida, que são decisões que é para ser para sempre. A primeira decisão é aquele momento que você recebe Jesus como teu Salvador, uma decisão que vai para todo sempre e nem a morte vai separar isso, tá? E a segunda grande decisão da sua vida é quando você se casa, que deve ser para sempre também. Então são duas decisões muito importantes. Lembrando acerca do casamento, para você que é solteiro, sendo solteiro, o seu corpo pertence a Cristo, e quando você se casar, o teu corpo vai pertencer ao seu cônjuge, tá? 1 Coríntios 7, ele vai explicar bem isso. Então, começando novamente, o casamento é um dos aspectos mais importantes da vida do pastor, pois além de proporcionar-lhe satisfação em sua vida amorosa, permite-lhe formar sua família. A família é uma instituição criada por Deus que serve de base para a sociedade. E certamente no labor ministerial o pastor encontrar-se-á diante de várias situações ligadas à vida matrimonial. A vida matrimonial dele e dos seus liderados também. De maneira que duas coisas poderão acontecer. Primeiramente, sua esposa poderá ser uma fonte de bênção para ajudá-lo a lidar com esses casos, especialmente nas tratativas com outras mulheres. E, segundamente, o casamento do pastor poderá ser um referencial positivo de amor, perdão e graça, servindo-lhe de inspiração. E, evidentemente, não querendo tocar no assunto, mas já tocando, o contrário também vale aqui, tá, gente? Se o casamento dele é uma fonte de perdão, de graça, de misericórdia, de exemplo, de companheirismo, de amor, se for em outro aspecto, se for para outra linha, ou para outro lado o casamento dele, a parte negativa também se aplica nesse ponto. Mas muito bem, o casamento é a união de duas pessoas que decidem caminhar juntas pela vida, com amor, fidelidade, cumplicidade e compromisso. Em regra geral, casamento é isto. As bases dessa união estão em Gênesis no capítulo 2, quando Deus une o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, que no caso é Eva. Essa Eva é sempre bom a gente lembrar. Você observando os textos de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, quando o casal estava dentro do jardim do Éden, a Eva, no caso, não era chamada de Eva, ela era chamada de varoa, aquela que saiu do varão. E a gente vai entender que o nome Eva só vai aparecer depois da queda. A partir de Gênesis 3, quando o casal já está expulso, o casal já está em estado de rebelião, o casal já não habita mais dentro das cercanias do jardim que estava plantado no Éden, e ali fora que o próprio Adão até inclusive, que vai chamar a varoa, que era do Éden,
é ele que vai agora vai rebatizá-la, digamos assim, com o nome de Eva. Então, ordenando ao primeiro casal que se multiplicassem e povoassem a terra. Essa foi a ordem para o casal. O Senhor traçou diretrizes específicas para o casamento. Na primeira cerimônia, entre aspas, isso daqui, celebrada no Éden, por ele próprio podem ser identificados os pilares de sustentação da vida a dois. Em primeiro lugar, casamento indissolúvel. E deve acontecer sob a direção e bênção de Deus. 1 Coríntios 7, 10 e 11 deixa claro esse pressuposto aqui da nossa matéria. Isso deve ser ponto pacífico para quem deseja realizar-se nesta área da existência. Casar sem a bênção de Deus é assinar o estado de fracasso amoroso e relacional, gente. Em segundo lugar, o casamento é a união de um homem para com uma mulher. Esse é o padrão bíblico e familiar, de maneira que não há outro padrão. O que passa disso é invenção humana e às vezes até diabólica, né? Então, o modelo de família estabelecido pelo Todo-Poderoso é composto por homem, mulher e, consequentemente, filho. 1 Coríntios capítulo 7 também. E isso, gente, não é uma fala, alguém pode interpretar erradamente, claro, né? Não é uma fala preconceituosa. O que nós estamos tratando aqui é acerca daquilo que está escrito na Bíblia, acerca daquilo que está ali claro, está muito patente em Gênesis 2, Gênesis 3, está muito patente isso daí. E você vê no decorrer de toda a Escritura, existe um vasto material escriturístico, um vasto material histórico, teológico, hermenêutico, que sanciona a ideia enquanto casamento estabelecido nas páginas iniciais da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Então, não tem como a gente refutar, trazer uma alternativa. Não é bem assim que Deus quis dizer, ele quis dizer outra coisa. Não, o texto é autoexplicativo, não precisa de nenhuma técnica maior de hermenêutica, de exegese. Vamos vasculhar aqui os textos originais, o hebraico, o aramaico, o grego, para ver se tem uma tangência diferenciada que catapulte o casamento em outra situação. Não, é o que está estabelecido no livro do Gênesis. É homem, mulher e filhos, é o que Deus estabeleceu. Em terceiro lugar, o casamento é um lugar de profunda intimidade. Quando duas pessoas se unem, passa a existir o verdadeiro conhecimento de um para com o outro. Em quarto lugar, o casamento deve ser um lugar de governo, cuidado e provisão. O homem deve ser o cabeça do lar, sua esposa deve ser-lhe submissa, não anulando, evidentemente, a personalidade dela, lógico. O conceito governamental da casa e da família repousa sobre o homem. Isso aqui não é misoginia e nem machismo e nem patriarcalismo, mas Deus sustentou desta maneira o aspecto de nascedouro de família, tá? É sua responsabilidade comandar o lar, de maneira que a esposa e os filhos sintam-se amados e seguros. Maridos e pais fracos nesse aspecto podem gerar famílias disfuncionais, minha gente. Quando o governo escapa às mãos do marido e passa a ser da esposa ou dos filhos, tá? Graves problemas podem acontecer, pois esse princípio foi dado por Deus ao homem. E aqui interessante, gente, duas coisas precisam ficar claras nesse salutar aspecto. A primeira delas diz respeito à submissão. Observe, o conceito bíblico de submissão em nada está ligado às ideias mundanas de submissão, onde a esposa é encarada como uma funcionária ou serva do homem, devendo estar-lhe sujeito o tempo todo, anulando a sua própria personalidade. Claro, se preciso for, está tudo errado essa questão, quem pensa dessa maneira. A submissão, gente, não é escravidão ou qualquer coisa do tipo. Isso é terreno e demoníaco, fugindo completamente da ideia de submissão apresentada por Deus nas Escrituras. A verdadeira submissão bíblica, gente, é um ato voluntarioso e consciente da mulher, tá?
Da esposa que, por sentir-se profundamente amada por seu marido, entende que ambos estão juntos na mesma missão. Observe, sob a de amar a Deus sobre todas as coisas, servindo-o de todo o coração, e a de construir uma família sólida que seja exemplo para esta sociedade que está corrompida. Segunda coisa importante é que o fato do governo da família ter sido dado por Deus ao homem não significa que a mulher não possa ser participativa nas opiniões e decisões familiares, muito pelo contrário. Pensar assim, gente, é cometer grave erro. A esposa deve estar ao lado do marido, de maneira que, se for uma mulher sábia e sensata, trará opiniões e reflexões essenciais para a condução do lar, pois a mulher costuma observar aspectos que fogem ao olhar dos homens. Temos que admitir isto. Nisto será a beleza do casamento, pois aí, nesse sentido, que verdadeiramente vai acontecer algo interessante chamado completude. Aquilo exatamente que está exarado nas páginas do primeiro livro, nos primeiros capítulos deste livro que é o Gênesis. Ou seja, dois que agora se tornarão uma só carne. A esposa do pastor. Se o casamento é uma bênção, certamente será o pastor abençoado, próspero e feliz, por ter ao seu lado uma esposa companheira e auxiliadora. Aliás, diga-se de passagem, a figura da esposa é fundamental para a vida, para a família e para o ministério do pastor. O Higgs, ele afirma o seguinte, abre aspas, na obra pastoral, o pastor é o líder de sua igreja, mas é conveniente, seu ministério ficará mais completo se a esposa puder assessorá-lo. A esposa deve ser a rainha na casa pastoral. E aqui na página 106, na página 107, tem uma completude desse aspecto de uma esposa proativa, de uma esposa participativa, de uma esposa atuante, de uma esposa que se coloca, digamos assim, em auxílio à chamada, ao ministério do seu marido e por aí vai. A esposa, ele é o cartão postal do ministério do pastor, gente. É o cartão postal de um marido feliz. Ou seja, olhe para a esposa e você vai detectar basicamente qual é o aspecto desse marido e desse pastor principalmente. Muito bem, página 108, uma questão para a nossa reflexão aqui. Em sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pela esposa do pastor na atualidade? Lembrando, evidentemente, não podemos colocar aqui que todo pastor é um príncipe encantado, que todo pastor é extremamente educado, amoroso, carregado com sentimentos nobres. Tem pastores que fazem muito, mas muito as suas esposas sofrerem. Tem casos e casos, tem situações e situações, tá? Infelizmente. Muito bem, página 109, capítulo 4. O pastor e a educação dos filhos. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Ela também diz que o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, pois os filhos serão como plantas de oliveira à roda da mesa deste, tá? Os filhos do pastor. Inicialmente é importante dizer que os filhos do pastor são seres humanos como todos os demais, gente. Parece uma informação óbvia. E quem sabe, para alguém, até sem sentido. Porém, infelizmente, há uma parcela de pessoas da igreja que tende a olhar para eles como se fossem diferentes, especiais, quase sobrenaturais, a ponto de não atravessarem os mesmos dilemas e desafios pertinentes a cada etapa do desenvolvimento. Então tem gente que gera muita expectativa de perfeição, de uma super espiritualidade por parte de filhos de pastor, e isto não é verdade. E aqui tem uma citação do João Colenda Lemos, na página 111, que eu quero compartilhar com vocês. É triste ver relato de pastores que, em nome de um ativismo ministerial, gente, acabam esquecendo suas obrigações de pais. A consequência dessa negligência é um elevado número de filhos traumatizados com a igreja, pelas lembranças de uma infância de abandono e descuido.
Tá? Muitos filhos de pastores estão hoje no submundo do crime e das drogas, devido ao mau testemunho dos pais que não agiram de maneira correta e acabaram afastando seus filhos da igreja. Queremos repetir que o pastor tem duas congregações, a dos membros da igreja e a dos membros da família, e não se pode cuidar de uma à custa da outra. Faço minhas as palavras do pastor João Colenda Lemos, que é uma grande realidade o que ele aplicou aqui acerca das duas congregações do pastor.